A verdade chocante sobre os falsos deuses citados na Bíblia. Revelações chocantes. E se eu dissesse que essa verdade não está presa ao passado, em estátuas quebradas no deserto, mas respirando dentro da rotina das nossas casas, das reuniões da igreja e das decisões das nações? E se os deuses que os profetas derrubaram ainda oferecessem contratos ocultos, trocando a nossa adoração por promessas de controle, prazer, segurança, identidade e poder? Hoje vamos desvendar 6 desses falsos deuses. Olhar para os episódios bíblicos que os expuseram e, o mais importante, aprender como reconhecê-los e arrancá-los das nossas vidas e comunidades. Comecemos com Baal. Baal era um dos deuses cananeus mais conhecidos, senhor das tempestades, da fertilidade, daquele poder que promete fazer a terra produzir e os negócios prosperarem. Em 1 Reis 18, no Monte Carmelo, Elias confronta os 450 profetas de Baal. Imagine a cena. 2 altares lado a lado, 2 públicos, 2 esperanças testadas. Os profetas de Baal clamam, gritam, mutilam-se na busca de uma resposta. Nada acontece. Elias ora uma oração simples, e o fogo do Senhor consome o holocausto. Esse confronto é forense. Não apenas um choque de deuses, mas a exposição do que Baal oferece. Uma espiritualidade de resultados imediatos, uma fé que vira técnica para obter bênçãos mensuráveis. Hoje, o eco de Baal aparece onde a religiosidade se transforma em fórmula. Métodos de encerramento de orações que viram receitas. Líderes que prometem resultados como sinal de bênção. Práticas que convertem experiência em garantia. O risco é que essa busca por controle transforme Deus em prestador de serviço. Como nos protegemos? Primeiro, insistindo na soberania de Deus sobre o método. Segundo, ensinando que oração não é bilhete premiado, mas relacionamento contínuo. Terceiro, avaliando líderes pelo fruto do caráter, não apenas por indicações públicas de sucesso. Se isso está falando ao seu coração, inscreva-se para mais conteúdo bíblico semanal e acompanhe até o fim desta mensagem. É aqui que começamos a entender o que precisa ser arrancado das nossas vidas. Agora, Aserá, muitas vezes traduzida como Axera, comumente representada por postes ou árvores sagradas associadas à fertilidade e à maternidade pagã. Em 2 Reis 23, o rei Josias realiza uma limpeza radical. Remove as Aserás do templo, desalimenta o sincretismo que misturava a adoração ao Deus de Israel com cultos à fecundidade. O que Aserá prometia? Um tipo de devoção ligada ao prazer, à experiência sensorial e à conexão mística que se confunde com erotismo e espetáculo. Hoje encontramos ecos desse ídolo na sensualização da adoração. Cultos onde a emoção, o show ou a experiência estética se tornam o objetivo e não o meio. Quando devoção é medida pela intensidade do sentir e não pela obediência e formação. Aserá cresce quando confundimos fervor com maturidade espiritual. A forma de resistir inclui ensino sólido sobre a finalidade dos ritos, formação de discípulos que conhecem o conteúdo da fé e uma prática litúrgica que prioriza a palavra e o arrependimento sobre a experiência momentânea. Moloque, também grafado como Moleque ou Malik, em algumas traduções, aparece como o símbolo extremo do sacrifício humano nas investigações bíblicas. Levítico proíbe com veemência tais práticas. Jeremias denuncia templos onde vidas são trocadas por favores. Não vamos sensacionalizar com imagens chocantes. A leitura pastoral e histórica nos pede sobriedade. O que Moloque representa hoje? Sistemas que sacrificam os vulneráveis, crianças, idosos, marginalizados, em nome de vantagem econômica, reputação ou estabilidade. Exemplos contemporâneos não são ritos antigos com fogo literal, mas políticas e práticas que negam cuidados, que exploram mão de obra infantil, que priorizam lucro em detrimento da vida. Proteger contra Moloque exige estruturas claras de responsabilidade. Leis eclesiásticas que protejam crianças,
prevenção de abusos, transparência financeira e uma cultura que vê a defesa dos frágeis como critério irrenunciável de fidelidade a Deus. Não é apenas ação social, é correção teológica. Um povo que adora o Senhor não consente que outros paguem o preço de sua comodidade. Dagon, conhecido por nós como Dagon, é o deus filisteu cuja imagem cai diante da arca em 1 Samuel 5. Os filisteus colocam a arca no templo de Dagon, e na manhã seguinte, encontram a estátua caída, quebrada. Uma síntese dramática do conflito entre confiança humana em símbolos e o poder do Deus vivo. O padrão que emerge de Dagon é a confiança cívica ou identitária que substitui a confiança em Deus. Quando nação, ideologia ou símbolo político se tornam o foco último da lealdade, qualquer evangelho fica domesticado. Hoje isso se manifesta em nacionalismo religioso, em uma fé que mede sua legitimidade por sucesso político ou cultural, e em confianças que colocam instituições acima da palavra. A correção não é o silêncio sobre a política, mas a distinção clara entre fé e ídolo público. O cristão pode e deve participar da política, mas não pode permitir que bandeiras, partidos ou símbolos civis determinem sua fé. A serpente de bronze, Nehustan, como aparece em algumas traduções, oferece um caso ainda mais sutil. Em Números 21, 4, 9, Deus instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze. Os que olham para ela são curados das mordidas venenosas. Séculos depois, em 2 Reis 18:4, Ezequias quebra essa serpente porque o povo a havia adorado como se fosse a causa da cura. A lição é clara. Sinais e instrumentos dados por Deus podem tornar-se, por complacência humana, ídolos. O padrão contemporâneo é a transformação de sinais, ritos e objetos em amuletos, cruzes, relicários, palavras repetidas mecanicamente. Tudo isso corre o risco de virar garantia supersticiosa. A saída é catequese, ensinar o propósito dos sinais e reforçar que a fé não se apoia em objetos, mas em relacionamento com o Senhor. Reformas litúrgicas que explicam o significado dos rituais e a ênfase na intenção e no arrependimento ajudam a evitar o Nehustan moderno. Finalmente, Mamon. Jesus fala em termos claros em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é a personificação da riqueza, do dinheiro como critério de lealdade. Hoje ele se manifesta quando o sucesso financeiro vira medida de espiritualidade, quando igrejas dependem de modelos de consumo, quando a prosperidade é usada como selo de aprovação divina. Não podemos prometer que abandono do amor ao dinheiro trará prosperidade garantida. Esse é um perigo que o DNA proíbe, mas podemos afirmar: a idolatria de Mamon corrói o testemunho e destrói o cuidado com os pobres. A resposta prática inclui formação em mordomia, prestação de contas financeira nas congregações, disciplina de generosidade e ensino que vê o dinheiro como ferramenta, não como fim. Ao observar esses 6 falsos deuses, Baal, Aserá, Moloque, Dagon, Nehustan e Mamon, percebemos um padrão. Cada um oferece um contrato tentador. Dê-me sua confiança e eu lhe darei controle. Entregue-me sua moralidade e eu lhe darei prazer. Sacrifique seus frágeis e eu lhe darei segurança. Confie em mim e eu lhe darei identidade. Adore meus sinais e eu lhe darei cura. Disponibilize seu coração e eu lhe darei riqueza. Esse contrato funciona sistematicamente para deslocar lealdade do Deus revelado nas Escrituras para alternativas que prometem, mas não cumprem, o que só pertence ao Senhor. A idolatria, portanto, não é apenas adoração a estátuas, é qualquer substituto que recebe o lugar que somente Deus deve ocupar. Diante disso, quais são os passos práticos para a proteção e reforma? Proponho 7 medidas, cada uma com aplicação pessoal, familiar e eclesiástica, que ajudam a arrancar as raízes dos ídolos.
Primeiro, priorizar a Escritura. Isso significa pregar, ensinar e ler a palavra de Deus com regularidade e profundidade. Para famílias, isso é ler a Bíblia em casa com perguntas que levem à reflexão. Para líderes, programar estudos expositivos que confrontem a cultura. Para igrejas, avaliar práticas à luz do texto bíblico. A Escritura é o termômetro da saúde espiritual. Segundo, cultivar uma prática regular de arrependimento. Arrependimento não é só sentimento de culpa, é mudança de rota. Ensinar confessionários públicos e privados, tempos regulares de exame de consciência comunitário e mecanismos de restauração quando alguém cai em padrões de idolatria. Terceiro, construir comunidades de responsabilidade. Idolatria floresce escondida. Grupos de prestação de contas, pequenos grupos, conselhos de pastores, mentoria entre líderes, criam redes que expõem padrões e oferecem correção com graça. Quarto, reformar o culto. Olhar para a liturgia, música e símbolos com discernimento. Não proibir emoção, mas subordinar a experiência à palavra. Estruturar cultos que priorizem confissão, ensino e envio. Ensinar o significado dos sinais que usamos, para que não virem amuletos. Quinto, formação de mordomia e generosidade. Ensinar princípios bíblicos de finanças, criar transparência de caixa nas congregações, incentivar ofertas que atendam necessidades reais. Promover a cultura de dar como expressão de lealdade a Deus, não como estratégia de ganho. Sexto, proteger a família e os vulneráveis. Protocolos claros para lidar com abuso, cuidado infantil, políticas de adoção e programas sociais que priorizem o bem-estar dos mais frágeis. A igreja deve ser o primeiro lugar onde ninguém é descartado. Sétimo, resistir à linguagem conspiratória e ao sensacionalismo. Idolatria e corrupção existem. Teorias da conspiração distorcem a realidade e podem gerar paranoia que paralisa a ação pastoral. Discernimento público requer evidência, moderação nas acusações e foco em reforma, não em caça às bruxas. Esses passos não são mágicos, são práticas que criam imunidade espiritual. Pouco a pouco, elas expõem as raízes e permitem a poda necessária. 3 exemplos bíblicos nos mostram como essa reforma pode acontecer. Elias, no Monte Carmelo, expôs e derrubou a mentira de Baal com coragem profética. O rei Josias liderou uma reforma institucional, arrancando as serás dos altares. Ezequias quebrou o Nehustã e restaurou o culto ao Deus vivo. Cada um desses líderes teve coragem para confrontar sistemas que já estavam arraigados. O clímax do nosso apelo é direto. Precisamos arrancar as raízes. Não é suficiente mudar a decoração do culto ou adotar novas explicações teológicas. É preciso coragem para identificar o que ocupa o primeiro lugar no nosso coração e nas estruturas que dirigimos. Se Baal está disfarçado como pragmatismo religioso em sua igreja, diga-o. Se a Será tomou a forma de entretenimento espiritual, reforme a liturgia. Se Moloque se manifesta como sistemas que sacrificam os vulneráveis, haja em defesa das vidas que correm risco. Se Dagon elevou símbolos nacionais ao patamar de determinantes espirituais, reafirme a prioridade do Evangelho. Se Nehustã transformou sinais em amuletos, catequize. E se Mamon corrompeu seu coração, confesse, devolva e gere. E esta é uma convocação pastoral com compaixão. Arrancar raízes dói, porque exige renúncia, humildade e reforma. Mas a promessa que fundamenta essa ação não é uma de prosperidade garantida. É a promessa bíblica de que, quando voltares ao Senhor com sinceridade, há cuidado, direção e presença que restauram. É também um apelo à coragem institucional. Líderes, vocês não foram chamados para manter o status quo que favorece ídolos. Foram chamados a pastorear um rebanho fiel. Antes de encerrar, quero trazer um convite prático. Reúna um pequeno grupo e faça um inventário destes 6 ídolos na sua vida ou ministério.
Liste práticas, símbolos e hábitos que se aproximam dos contratos que descrevemos. Compartilhem, orem e determinem um passo concreto de reforma nas próximas 4 semanas. Pequenas ações, repetidas na comunidade, derrubam altares. Agora, uma oração. Senhor Pai, olhamos para Ti buscando discernimento. Dá-nos olhos para ver onde colocamos outros senhores no lugar que é Teu. Dá-nos coragem para arrancar o que nos impede de Te adorar plenamente. Seja controle disfarçado de pragmatismo, prazer confundido com devoção, sistemas que sacrificam os fracos, identidades nacionalistas que roubam o Evangelho, ritos transformados em amuletos, ou o amor ao dinheiro que corrói o testemunho. Fortalece nossas lideranças para reformar com justiça, protege as nossas famílias, guarda os vulneráveis e dá-nos sabedoria para reconstruir segundo a Tua palavra. Ajuda-nos a viver com generosidade, transparência e humildade, para que a nossa comunidade seja um lugar onde o Senhor é o único digno de confiança. Concede discernimento e perseverança àqueles que começaram a arrancar raízes hoje. Em nome de Jesus, pedimos força para obedecer e graça para recomeçar. Amém. Se esta palavra tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir este chamado. E se inscreva no canal para atualizações de novos vídeos. Que a verdade chocante que revelamos hoje nos leve não ao escândalo gratuito, mas à reforma sincera, à proteção dos fracos e à adoração exclusiva ao Senhor. Que o nosso amado Deus vos abençoe, fiquem na paz de Cristo Jesus e até o próximo vídeo.